Lembra dos fliperamas? Aquelas luzes piscando, o som das vitórias, a amargura da derrota depois de gastar sua última ficha? Os jogos eletrônicos evoluíram muito. A gente se amontoava em volta de telas borradas, joystick na mão, lutando contra pixels gigantes. Hoje, a gente entra no próprio jogo com a realidade virtual, lutando contra dragões. De pontinhos simples em uma tela para mundos tridimensionais imersivos, os videogames revolucionaram a forma como jogamos e nos conectamos. Apertem os cintos porque esta é a história de como chegamos do grandes pixels ao realismo dos consoles atuais. Não se trata apenas dos jogos, é sobre as pessoas que os fizeram, as rivalidades, os triunfos e os fracassos tão épicos que fazem você se perguntar: onde eles estavam com a cabeça? Prepare-se para uma viagem alucinante pela história dos videogames, cheia de personagens icônicos, tecnologia inovadora e nostalgia suficiente para tirar o pó daquele seu Atari. Antes do Pac-Man devorar fichas e do Mario pular entre plataformas, os videogames eram apenas um brilho nos olhos de algumas mentes brilhantes. A história começa nos anos 40, uma época em que os computadores eram do tamanho de salas e gráficos significavam luzes piscando. Surge o dispositivo de entretenimento de tubo de raios catódicos, o tataravô de todos os videogames. Não era grande coisa, apenas uma tela com um ponto que os jogadores podiam manipular para simular trajetórias de mísseis. Mas, ei, foi um começo. Então veio 1958 e um jogo que ousou se chamar de divertido, Tennis for Two. Criado pelo físico William Higginbotham, ele permitia que os jogadores rebatessem uma bola pixelada sobre uma rede virtual. Foi um sucesso em uma feira de ciências, provando que as pessoas ansiavam por entretenimento interativo. Esses primeiros experimentos foram como as primeiras pinturas rupestres, simples, mas prenunciavam uma revolução na forma como jogaríamos. Os anos 60 trouxeram a corrida espacial, as botas Go-Go e o primeiro gostinho dos videogames comerciais. Em 1971, Nolan Bushnell revelou o Computer Space, um jogo de arcade operado por moedas inspirado em. Embora o não tenha ido audaciosamente onde nenhum jogo jamais foi um fracasso comercial. Ele abriu caminho para um verdadeiro ícone. Um ano depois, a empresa de Bushnell, a Atari, lançou o Pong. E com isso, os videogames decolaram. Pong era simples. 2 raquetes, um ponto, kick sem fim. Mas sua simplicidade era sua genialidade. As pessoas lotavam os fliperamas colocando fichas na máquina, desesperadas para derrotar seus amigos neste duelo digital. Vendo o potencial, a Magnavox lançou o Odyssey em 1972, o primeiro console doméstico que podia ser conectado a uma televisão. Não era tão chamativo quanto os jogos de arcade, mas trouxe a magia dos videogames para as salas de estar. O palco estava montado, os jogadores estavam prontos, a era de ouro dos jogos de arcade estava prestes a começar. O final dos anos 70 e o início dos anos 80 viram os fliperamas se tornarem o lugar para estar. Lembra da sensação de entrar em um fliperama? O cheiro de pastel, a cacofonia de blips e bloops, a promessa de aventura? Este era o velho oeste dos jogos, um terreno fértil para a criatividade e a competição acirrada. Em 1978, um pequeno círculo amarelo com um apetite insaciável por pontos conquistou o mundo. Pac-Man não era sobre atirar ou correr. Era sobre ser mais esperto que fantasmas em um labirinto, e sua jogabilidade viciante o tornou um fenômeno global. Depois veio o Space Invaders, o jogo que fez todos olharem para o céu, prontos para explodir alienígenas pixelados no esquecimento. E não podemos esquecer do Donkey Kong, o jogo que apresentou ao mundo um certo gorila atirador de barris e um encanador corajoso chamado Mario. Esses jogos não eram apenas diversões, eles eram eventos culturais.
As pessoas faziam fila por horas para ter sua chance de jogar, suas pontuações mais altas gravadas na lenda do arcade. Mas os jogadores mal sabiam que uma tempestade estava se formando, uma tempestade que ameaçava destruir tudo. O Grande Crash de 83, extinção em massa dos games? No início dos anos 80, a cena dos arcades estava bombando, mas o mercado de consoles domésticos era uma história diferente. Consoles inundaram o mercado, muitos com jogos de baixa qualidade. Lembra da versão para Atari 2600 de ET, o extraterrestre? Não? Ainda bem, porque é considerado um dos piores jogos já feitos. O crash dos videogames de 1983 foi brutal. Empresas faliram, consoles acumularam poeira, e muitos pensaram que os videogames eram apenas uma moda passageira. Mas das cinzas desse colapso, um herói surgiria. Um herói armado com um boné vermelho e um amor por pular em tartarugas. Nintendo ao resgate. Um encanador salva o dia. Em 1985, uma empresa japonesa chamada Nintendo lançou o Nintendo Entertainment System, ou NES, nos Estados Unidos. Com seu icônico slot de cartucho cinza e um controle que se encaixava perfeitamente nas mãos, o NES era mais do que apenas um console, era uma ressurreição. E liderando a carga estava um pequeno encanador chamado Mario. Super Mario Bros. Não era apenas um jogo, era uma obra-prima. Os gráficos coloridos, a música cativante e a jogabilidade inovadora cativaram os jogadores. De repente, os videogames voltaram a ser legais. A Nintendo implementou um rigoroso controle de qualidade, garantindo que os jogos com o selo de aprovação da Nintendo fossem realmente divertidos de jogar. A empresa reviveu a indústria, provando que os videogames vieram para ficar. Sonic vs Mario. A batalha dos 16 bits. Os anos 90 inauguraram uma nova era dos jogos, com gráficos aprimorados, som com qualidade de CD e uma rivalidade para a história, Sega versus Nintendo. A Sega, com sua atitude e ambição, com um ouriço azul veloz chamado Sonic, desafiou o domínio da Nintendo. Os jogadores debatiam os méritos da velocidade de Sonic versus a habilidade de plataforma de Mario. Os fliperamas viram a ascensão de jogos de luta como Street Fighter 2 e Mortal Kombat, este último gerando polêmica por sua violência exagerada. Consoles baseados em CD, como o Sega CD e o Sony PlayStation, prometiam experiências cinematográficas, borrando as linhas entre jogos e filmes. De pixels a polígonos, a aurora do 3D. Meados dos anos 90 viram uma revolução nos jogos. O advento dos gráficos 3D. Jogos como Doom e Quake em PCs mergulharam os jogadores em mundos em primeira pessoa, embora com ambientes que pareciam feitos de Lego. Mas foi um começo. Em 1996, a Nintendo lançou o Nintendo 64, e com ele, um jogo que redefiniu as plataformas 3D, Super Mario 64. Os movimentos fluidos de Mario e o mundo 3D expansivo mostraram o potencial dessa nova tecnologia. O PlayStation, com sua impressionante tecnologia de CD-ROM e foco em títulos maduros, tornou-se um jogador importante, mudando para sempre o cenário dos jogos. Um mundo totalmente novo. O mundo dos games modernos. Do final dos anos 90 em diante, os jogos evoluíram em um ritmo vertiginoso. Os jogos online se tornaram populares, conectando jogadores em todo o mundo. Consoles como PlayStation 2, Xbox e GameCube ampliaram ainda mais os limites gráficos. Hoje, temos gráficos incrivelmente realistas, jogos de mundo aberto massivos, experiências de realidade virtual e uma cena próspera de esportes, onde jogadores profissionais competem por fama e fortuna. Os jogos para celular explodiram, colocando o poder dos jogos em nossos bolsos. Daqueles primeiros bips em uma tela às experiências imersivas de hoje, os videogames transcenderam o entretenimento para se tornarem uma força cultural global.
Quem sabe o que o futuro reserva? Jogos holográficos? Interfaces cérebro-computador? Uma coisa é certa: a jornada está longe de terminar.